Bom dia a todos! Hoje o tema do nosso vídeo é a relação das mandíbulas. É um assunto que cria muitas contradições, pois o mesmo paciente, de acordo com as escolas odontológicas diferentes, será interpretado de maneira diferente, e a relação entre as mandíbulas será fixada também de maneira diferente. Os pacientes chegam frequentemente ao dentista e dizem que não podem encontrar a relação certa entre as mandíbulas. Às vezes, esses pacientes chegam porque o doutor disse e tem que ser encontrada a posição correta. Pode ser pior até quando os pacientes dizem qual é melhor a relação entre as mandíbulas. Para criar este vídeo, me entusiasmou o fato em qual os doutores diziam que depois do registro, usando assim um giga ou dispositivo de Colt, a mandíbula por si só foi desviada para frente e eles pensavam que esta relação era a melhor de todas, como está indicado no nosso vídeo. A mandíbula do nosso paciente foi desviada para frente e na parte distal existe a desoclusão, pois os dentes não se tocam um com o outro. O paciente diz que nesta posição é mais confortável e o dentista pensa que é uma ótima posição. Eu queria lá avisar que não é verdade. É uma relação que foi escolhida por mandíbula, mas não por si próprio. E neste caso, podemos pensar que, ok, parece que eu tenho aqui a mordida distal e a mandíbula foi desviada para frente. Você está contente e tudo está bem. Mas podemos imaginar que o paciente possui a terceira classe. A mandíbula estava em frente e agora foi desviada mais para frente. O que vamos fazer? Fazemos o registro com o estado como está? Ou fazemos a cirurgia odontológica? Temos que bem pensar antes de cortar o nosso paciente. E se tivermos as mandíbulas sem dentes? O que normalmente fazem os pacientes com mandíbulas sem dentes? Eles desviam a sua mandíbula para frente. A mandíbula tomou uma certa posição e nós podemos tomá-la como a base? Vocês conhecem os métodos quando pedimos aos pacientes engolir a saliva e desviar a língua para trás. Nós fazemos isso tudo para que a mandíbula tome a sua posição inicial. Por isso, somando estas perguntas todas que são feitas para mim, da parte dos doutores nos cursos, discussão dos temas clínicos, por isso eu decidi fazer o vídeo que ele pode ajudar para entender este tema. Durante 3 ou 5 minutos, nós não vamos explicar isso tudo. Mas isso dá a vocês a informação para pensar, para realizar o trabalho que está a seguir e resolver este problema. Este problema apareceu já faz bastante tempo, pois os dentistas fazem a prótese dos dentes mais de 100 anos. Mesmo no Egito antigo, tentaram fazer algo com arame de ouro. Mas consegue-se de perceber de maneira bastante competente apenas no início do século XX. Um dos mais famosos neste assunto é Alfred Gysi. Mesmo agora, o trabalho dele hoje em dia ainda é atual, por isso eu falo sempre deste autor. Pronto, por que apareceu este tema? Se o paciente possuir os dentes, podemos então fazer um modelo ou podemos até fazer um oclusor de gesso com o qual podemos realizar o trabalho. Mas se o modelo é impossível de fazer, ou seja, o assunto sobre a relação central apareceu quando os dentes não existem, você tem que fazer um trabalho qualquer, mas o paciente tem falta dos dentes. Como é que vamos fazer o modelo? Com a base de quê? Mais uma vez, mesmo se o paciente possuir os dentes, mas em pouca quantidade, como neste caso, é chamado a mordida não fixada. Tomando como base estes dentes, nós podemos obter o erro que levou o paciente ao lado do doutor. Por isso, temos que encontrar uma determinada relação entre as mandíbulas que nos permite fazer a prótese correta ou o tratamento odontológico, diagnóstico, planeamento do tratamento, etc. Ou seja, para a relação central, existe
existem muitas indicações que nos vamos precisar durante o trabalho e dos quais vamos hoje falar. Pronto, desde a minha infância eu fui bem ensinado ou provavelmente estudei bem na escola. Um dos meus professores disse-me que eu não estudo as definições. Eu gostei imenso dessa ideia e ele disse que tu tens que por si próprio criar as suas definições e as explicações para estas últimas. O que para a relação central é o mais importante? Para a relação central, o mais importante é a reprodução, ou seja, é necessário para que haja sempre a reprodução. Às vezes, vocês fazem um registro das mandíbulas e devolvem esta relação entre as mandíbulas ao técnico. Ele faz com esta relação um trabalho, cria um modelo, e na próxima vez, você dá-lhe a outra relação entre as mandíbulas, ou seja, ele deve toda esta cerâmica repor. Neste assunto, claro, é que temos de ter uma posição estável na qual vamos trabalhar. É muito importante de perceber que a relação central é como se fosse... Nela pode haver as mandíbulas do paciente, mas isso é uma relação especial que é procurada pelo doutor e ela procura-se com os objetivos médicos. Ou seja, por si só, ninguém faz a determinação da relação central. A seguir, o aspecto mais importante que deve ser entendido, e a compreensão deste assunto será uma chave para a compreensão da relação central. A relação central não depende da oclusão. Mais uma vez repito que a relação central não depende da conexão entre os dentes de maneira nenhuma. Tudo que está acima, tudo que está na área da articulação é relação central. Tudo que está relacionado com a oclusão, contato, a oclusão central, etc., já é um assunto completamente diferente. Outra coisa, durante o registro ela fica dentro de 15, 20 milímetros, ou seja, com abertura. É uma abertura inicial, pois existe um ligamento timbre mandibular que se estica e a mandíbula é desviada para frente, por isso a abertura elevada leva à posição frontal. O momento atual é que, para determinar a relação central, os músculos devem ser relaxados. A atividade destes músculos deve ser mínima, por isso, quando vocês fazem um registro da relação central, vocês relaxaram todos os músculos e, de repente, vocês pedem ao seu paciente abrir a boca. Pode imaginar este absurdo. Você relaxa os músculos do paciente e depois pedem fechar a boca. O que se faz? Aumenta-se a carga nos músculos de mastigar. É um dos músculos mais fortes, o músculo pterigoideu medial e o músculo temporal. Os 3 músculos mais fortes ficam com a tensão e o paciente fecha a boca. Por isso, neste caso, a lógica da determinação da relação central ou os passos seguintes para encontrar a relação central devem ser entendidos pelo doutor e, sendo assim, será feito o registro com a maior precisão. Se nós falarmos da relação central, falamos então estrutura da articulação saudável, pois se a estrutura interior da articulação possui o defeito, então não se deve falar da relação central. Aí, neste caso, temos que determinar um bocado outras relações. Pronto, com a definição da relação central está explicado. É uma posição estática que se registra com os objetivos médicos. Registra-se também com a atividade mínima da musculatura que se reproduz, estável, e determina-se pela estrutura da articulação saudável. Por que esta é central? Esta definição foi muito criticada, pois relativamente a quê? Relativamente à linha central ou à linha central da articulação? Boa pergunta. A relação central na articulação esquerda ou direita, ou os dois. Podemos aqui filosofar bastante durante muito tempo neste assunto, mas estamos agora preocupados não com a teoria, mas sim com a prática. Tivemos até agora a parte teórica, que é uma base para vocês perceberem um ou outro, pois a terminologia é muito importante. E de que estamos a falar? Na parte seguinte, vamos entender por
que a relação central não coincide com a oclusão central, ou seja, a conexão dos dentes diferente da posição inicial. Segundo, vamos perceber as indicações do trabalho da relação central, influência das estruturas da articulação para a relação central. Um aspecto muito importante que eu gostaria de explicar é que as outras relações não é só a relação central, mas também a posição terapêutica. Existem na natureza muitos tipos diferentes de relações entre as mandíbulas. Por isso, para que vocês no futuro trabalharem com a prótese total de maneira confiante e perceberem para onde vocês vão e qual é o ponto de referência, ponto inicial vocês estão a usar, ouçam então o nosso vídeo seguinte. E façam as perguntas se tiverem as dúvidas. Até logo! Все, до следующих встреч.